Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, estamos aqui novamente felizes para juntos estudarmos o Livro dos Médiuns de Allan Kardec no programa Luz na Penumbra. Com ela, Maria de Fátima Miranda, a mãe do filé. Que Jesus nos conduza. Graças a Deus. E Paulo Renato, pai de Senhor quem? Jesus Cristo nos abençoe. Pai da Vívia Setúbal. Só tem a Vívia, não tem um filezinho, não? Não tem, né? Tem. Eu não poderia nem um cuidar. Animalzinho? Não? Animal lá em casa só eu. Domesticado? Mais ou menos. Eu vou perguntar a dona Alessi se tá bem domesticado. Não tô não. Ela tá tentando. Esforço ela faz. Coitada. Ó, estamos então aqui no Livro dos Médiuns, capítulo 6, capítulo que trata aí das manifestações visuais. E agora um novo tópico no item 101, que é o ensaio teórico sobre as aparições. Então vamos lá, Kardec diz o seguinte: as manifestações aparentes mais comuns ocorrem durante o sono, por meio dos sonhos. São as visões. Os limites deste estudo, porém, não comportam o exame de todas as particularidades que os sonhos podem apresentar. Resumiremos tudo dizendo que eles podem ser uma visão atual das coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Muitas vezes, ainda, são quadros alegóricos que os espíritos nos põem sob as vistas, para nos dar úteis avisos e salutares conselhos, se são espíritos bons, ou para nos enganar, lisonjeando as nossas paixões, se são espíritos imperfeitos. A teoria que se segue aplica-se aos sonhos, como a todos os outros casos de aparições. E aí tem a sugestão da leitura de O Livro dos Espíritos nas questões 400 e seguintes. E aí, Maria de Fátima Miranda, os sonhos, né? A gente recebe aqui na rádio mas uma enxurrada de perguntas. O Valdenir Cruz fica desesperado lá no Respondendo aos Ouvintes, né? Que o pessoal quer que se interprete os sonhos. Não é bem assim que a coisa funciona. Olha, teríamos que interpretar o íntimo de quem sonhou. Entendeu? Porque os sonhos, na maioria das vezes, são a exteriorização dos nossos anseios, nosso desejo, nossa realidade, as construções que nós fazemos, as interpretações que nós fazemos na relação diária. E por isso que é um desafio. Escutamos tudo, refletimos. Eu acho que com o passar do tempo vai gerando-se um condicionamento que a pessoa vai associando o sonho a uma coisa e pensa que necessariamente é aquilo, e não é. É, justamente. Nessa questão que ele sugere aqui que se leia, a 400 do Livro dos Espíritos e seguinte, tem uma série de questões justamente muito boas para se refletir sobre o tema, uma série de questões justamente sobre o sonho, né, que ele vem falando aqui. Se, por exemplo, ele fala aqui, acontece com frequência ver-se em sonho coisas que parecem pressentimento, que afinal não se confirma. A que se atribuir isso? Aí Kardec também pergunta que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos. Né? Interessante, ele fala que durante o sono durante o sono a alma repousa como o corpo. Ele perguntou, os espíritos disseram que não. Né? Então é interessante essa referência que Kardec coloca aqui para a nossa leitura. Mas ele diz ainda aqui que muitas vezes alguns espíritos, com a intenção de nos prejudicar, nos causar alguma peça ou alguma impressão, muitas vezes eles plantam, entre aspas, aí, algumas imagens na nossa cabeça,
né, de modo que essas imagens possam nos impressionar de alguma forma. E Kardec aqui ainda diz, fala sobre essa visão de coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado. É interessante isso que ele coloca, mostrando essas possibilidades que o sonho apresenta, né, possibilidade de digamos, de visão espiritual, porque no corpo físico nós estamos muito centrados nas nossas ocupações diárias e vivemos praticamente desconexos ou desconectados da esfera espiritual. Nossa atenção não é muito voltada para as questões espirituais, né? Mas durante o sono, em que as distrações do dia a dia já se foram, estão ausentes, durante o sono a gente pode ter uma visão mais voltada para essa esfera espiritual de onde nós saímos, né? Então, às vezes, durante o sono a gente se encontra ou se reencontra com afetos ou desafetos, aqueles do passado, ou afetos ou desafetos, aqueles do presente. Em muitas dessas relações durante o sono, elas nos ajudam a pensar melhor sobre a nossa vida no dia seguinte, né? Recebemos bons conselhos, e mesmo aquelas situações que não são muito agradáveis também nos colocam num modo de alerta, né? Às vezes a gente tem sonhos que nos causam alguma impressão negativa, mas que de alguma forma se torna para nós como um certo freio, né, nas nossas reações diárias. A gente já acorda meio preocupado, meio já vamos receoso. fazendo aquelas associações, né? E vamos... Não vou ser tão grosseiro com fulano, com ciclano, porque eu sonhei, né? Isso aí. Então, os espíritos às vezes criam determinadas imagens para nós no sonho, imagens essas que vão nos impressionar, são alertas, inclusive positivamente. Cuidado com a língua, meu filho, porque a língua pode ser semelhante a uma serpente e tal. E a gente fixa a imagem da serpente, mas no nosso íntimo, na condição de espírito, a gente sabe que teve um alerta com relação... Intimamente você associa que algo precisa ser cuidado. A gente guardou na memória de vigília a imagem, que foi impactante. Mas no nosso íntimo a informação está ali certinha. Porque é assim que nós estamos sendo educados, né, Paulo? Tanto com esse esforço de dentro, buscando aprender e valorizando o que de fora nos convida a refletir. E justamente, no livro no Obreiros da Vida Eterna, tem lá acho que é Luciana, se eu não me engano, Luciana, que ela faz leitura mental, não é isso? Então aquelas imagens, aquelas vivências que pareciam ter desaparecido lá da tal entidade, ela relê tudo e ela fala: não só vejo os quadros, mas eu sinto o teu coração pulsar, as suas emoções. Quer dizer, é como que se ela... aquele socorro que a Narcisa pede para ela, né? Para dar um afeto da Narcisa. Um afeto dela, que estava lá na região de sofrimento e tal, e ele precisava se preparar para reencarnar. Acho que havia sido padre ele, né? É muito interessante essa lembrança sua, porque quando a gente vai ler aquela parte, o André pensa até que a Luciana tinha sido média enquanto encarnada, pela facilidade. Eu nunca esqueci, porque a resposta da Narcisa é que ela não foi média, mas ela era enfermeira. Mas era aquela enfermeira muito dedicada, consciente, que na doença ela buscava enxergar a causa. Isso. Não é? Isso mesmo. Muito bom. De qualquer maneira, fica aí a questão de que os espíritos podem se utilizar de recursos que nós temos que não nos lembramos, né? Daquelas imagens que nos fizeram bem ou que nos fizeram mal em algum momento lá do nosso passado. Então, eles podem muito bem puxar essas imagens para a nossa consciência de vigília, montar determinados quadros que nos impressionem positivamente ou negativamente, né? Então é interessante essas colocações aqui que nos põem de alerta no que diz respeito aos nossos pensamentos e às interpretações que nós damos aos sonhos. Kardec não se preocupou muito com essa questão do sonho justamente por isso, porque
a sutileza é muito grande para essa interpretação. Então ele não me parece que tenha dado grande atenção a isso, não. Kardec era mais prático, né, a esse respeito, né? Mas de qualquer maneira fica aí a questão de que a gente não deve se impressionar muito com sonhos que parecem ruins, porque às vezes eles só parecem mesmo ruins, porque na sua essência são bons. Sigamos aqui agora com o segundo parágrafo, não é isso? Do item 101. Kardec diz: acreditamos que estaríamos ofendendo os nossos leitores se nos propuséssemos a demonstrar o que há de absurdo e ridículo no que vulgarmente se chama de interpretação dos sonhos. E aí termina esse item 101. Então, mais uma vez, né, a gente tem que tomar esse cuidado. Eu vejo, a minha mãe já me matou várias vezes em sonho, né? Ah, porque eu sonhei que você morria. Eu falei, olha, já morri várias vezes, então para de me matar. E aí sonha com uma coisa, aí tem pessoas que me ligam, desesperado, Eduardo, sonhei com tal coisa, quando eu sonho com isso é porque vai morrer alguém. Isso até pode acontecer no seguinte sentido: se os espíritos têm que dar um aviso e eles sabem que você tem uma determinada superstição, eles usam a sua superstição para te dar o aviso. Sim. Mas não é porque você sonhou com aquilo, eles estão usando da sua superstição para te preparar para o desencarne. É a maneira que eles encontraram de fazer você entender algo que eles querem te passar. Aí, porque assim, sonhei com um sapato, vai morrer o Paulo Renato. Não, rimou, né? Mas não é bem assim. Entendeu? Mas pode ser que num determinado caso os espíritos usem de uma superstição para dar um aviso. Mas aí todo mundo que sonhar com aquele sapato vai... Não quer dizer nada disso. Então há de se tomar muito cuidado, Miranda, com essas interpretações que as pessoas... Eu vejo pessoas desesperadas porque sonharam com tal e tal coisas e começam a imaginar que vai acontecer tudo de horrível na vida delas. Aí esquece de Deus, da oração e de uma reflexão diária de como está vivendo, não é? Por isso que a doutrina espírita deixa muito claro que não devemos generalizar nada. Cada caso é um caso, cada indivíduo é um indivíduo, ainda que tenham situações semelhantes. E normalmente o que nós vivenciamos no plano espiritual durante um processo de sonho normal, natural, não tem relação direta com a nossa vida aqui de encarnado. Então a gente lida com questões de vidas passadas, lida com diversos espíritos que nós temos contato, falamos sobre diversos assuntos e às vezes cristalizamos algumas ideias, algumas frases. É porque naturalmente já vamos atrair para a nossa compreensão aquilo que nos incomoda no horário de vigília. Eu lembro que uma vez eu tive um sonho, uma pessoa me falava, você está doente, você está com não sei o que. Eu falei, sai para lá, eu vou ficar pensando nisso não, se eu tiver que ficar doente eu vou ficar mesmo. Então, isso mesmo. Porque senão você fica preso naquela ideia. Eu sei lá o que eu estava conversando com ela, lá do outro lado, devia ser um assunto totalmente falando sobre uma doença, sobre alguma coisa de alguém, e eu cristalizei só a frase, você vai ficar doente. Mas é interessante mesmo, né? Porque o médium, quando ele está começando a estudar e compreender a mediunidade dele, ele passa por situações até para ficar com um histórico de reflexão. Eu lembro que quando eu comecei a estudar minha mediunidade, eu fui visitar a filha de uma amiga que tinha feito cirurgia de câncer. Aí fomos fazer a visita, não é? A mãe dela estava presente e mais duas amigas. Abrimos uma página do Evangelho, fizemos uma oração, fluidificamos a água e uma senhora aplicou um passe. Mas na conversa ela foi descrevendo como é que ela se sentiu, como é que descobriu, como é que diagnosticou, como é que fez. Eu saí de lá com todos os sintomas. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, gente, eu estou sentindo o que a moça falou que sentia. Olha, eu passei uma semana, eu falei, homem, pare com isso, em nome de Jesus, não é por aí não. Como dizia Edivaldo, chorava mais do que o dono do defunto. Né? Isso mesmo. E ficava mais alegre do que o moço da festa. Mas nós temos aqui no Antigo Testamento, chamado Antigo Testamento, a Daniel interpretando o sonho lá de Nabucodonosor, que ele fala assim, Nabucodonosor falou assim, eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Quer dizer, aqui é uma outra questão, né? É Daniel, o profeta Daniel, levado lá como prisioneiro lá por Nabucodonosor, ele interpretando o sonho, mas é interessante que ele pedia uns dias para pensar
para entrar em oração. Ele não interpretava o sonho de imediato, assim que contasse para ele. Ele pedia aquele tempo para que ele fizesse jejum, se concentrasse lá nas forças do bem que ele acreditava. Aí essas forças do bem que traduziam o sonho para ele. Quer dizer, uma situação totalmente diferente dessa que nós estamos vendo aqui, né? Daquela interpretação vulgar do sonho. Essas a gente tem que ter realmente cuidado de dar a atenção relativa, né? Não desprezar, porque às vezes realmente é um bom conselho, sob uma vestimenta diferente, um tanto quanto alegórica, mas às vezes é um bom conselho. Mas também medir as coisas, não é pautar a vida pelo que se sonhou. A vida tem o seu próprio ritmo, e aquilo que devamos passar, ou que deva nos acontecer, acontecerá independente ou não da interpretação que dermos aos nossos sonhos. Vamos então aí para a questão do item 102, tá? Então, capítulo 6, item 102. As aparições, propriamente ditas, ocorrem quando o vidente se acha em estado de vigília e no gozo de plena e inteira liberdade de suas faculdades. Apresentam-se, em geral, sob uma forma vaporosa e diáfana, às vezes vaga e imprecisa, e inicialmente como uma claridade esbranquiçada, cujos contornos pouco a pouco se vão delineando. De outras vezes, as formas se mostram claramente acentuadas, distinguindo-se os menores traços da fisionomia, a ponto de se poder descrevê-las com precisão. As maneiras, o aspecto são semelhantes ao que tinha o espírito quando encarnado. E isso aqui é um ponto importante, né? Porque muitos ouvintes nossos ficam preocupados e dizem: Eduardo, se eu ver um amigo, um familiar desencarnado, eu vou vê-lo exatamente como eu o conheci? Porque as pessoas que não têm o conhecimento doutrinário, elas ficam pensando: como é que pode isso? Como é que eu vou ver uma pessoa que já morreu? O corpo ficou ali. E aí, Paulo Renato? Em tese, é justamente isso. A pessoa vai ver seu ente querido da forma como o conheceu. Mas como nós nos referimos em algum momento, né, acho que em outro programa, muitas vezes a pessoa realmente, né, desencarnada, ela tem uma certa alteração na sua apresentação, no seu visual, devido ao seu estado mental, o estado de perturbação em que se encontra o espírito. Mas em tese nós vamos ver a pessoa que nós conhecemos, exatamente como nós a conhecemos quando estava entre nós. Pode ser que em algum momento a gente veja uma pessoa próxima a nós, né, das nossas relações, que a gente a veja no mundo espiritual numa forma totalmente disforme, né? E a gente, quando acorda, fala assim: eu tive com fulano, sabia que era ele, mas a aparência não era agradável, eu acho que não era ele não, mas às vezes era ele mesmo. Dependendo do estado que ele estava, né, na condição de espírito, né, desencarnado. Então a questão é delicada, mas em tese, em linhas gerais, a pessoa vai se apresentar exatamente, já que ela quer se fazer reconhecível, vai se apresentar com a aparência que tinha antes. Salvo essas exceções aí, que o espírito esteja perturbado, tal, que pode deformar o perispírito. E tem uma outra exceção, Miranda, que as pessoas também ficam muito preocupadas, que elas falam assim: vocês dizem que as pessoas reencarnam. Meu pai já desencarnou há 50 anos. E se ele reencarnou? Como é que eu vou vê-lo? Eu vou vê-lo sob a sua nova aparência? Eu não conheço? Ou eu vou vê-lo como ele era? Aí nós recomendamos fazer a leitura do livro Entre a Terra e o Céu, onde a Antonina vai ter oportunidade de, desdobrado durante a noite, encontrar o avô que está desencarnado, e com a assistência dos benfeitores amigos, ela faz uma viagem a uma outra estágio reencarnatório, onde o avô era o companheiro dela na época da Guerra do Araguaia. Não, do Uruguai, tá bom? Entendeu? Na época da Guerra do Uruguai. Na realidade, é essa a importância. E aí nós vamos observar a beleza do Criador
e a sua sabedoria. Esse corpo perispiritual, semimaterial, fluídico, plástico, ele nos acompanha ao longo do nosso voo evolutivo. É como se fosse a caixa preta do voo, que vão estar registrado todo o percurso dessa jornada, desde aquela realidade do espírito no estado de selvageria do mundo primitivo, não é? Até chegar um momento em que já está totalmente liberto de qualquer vibração mais densa da matéria. Claro que Jesus não vai ter nenhum interesse em querer saber como é que ele foi na época de um hotentote. Ele não tem esse interesse porque ele já conhece o processo evolutivo. Mas nós guardamos essa jornada em nosso perispírito. Nessa encarnação, o seu familiar, se ele reencarnar, quando você desencarnar e ele estiver reencarnado, você vai ter a oportunidade de identificá-lo, porque na hora do encontro, o perispírito, na sua plasticidade, vai tomar a forma que você identifica como seu pai. Fala, Paulo Renato. Não, justamente isso. A gente... ninguém fica isolado das suas afeições, né? Se os benfeitores espirituais considerarem que mesmo a pessoa encarnada, aquela pessoa da sua afeição, mesmo ela encarnada, que nós tenhamos que estar com ela fora do corpo físico pelo sono, por algum motivo, eles podem muito bem desdobrar aquela pessoa num fenômeno natural do sono, fazê-la regredir na memória, e ela vai deixar na consciência de vigília aquela personalidade em que ela está momentaneamente encarnada, e assumir, com a ajuda dos benfeitores espirituais, a personalidade do passado. Sim. E, por conseguinte, vai plasmar no corpo físico a mesma aparência de então. Nós mesmos, às vezes, temos sonhos. O ouvinte deve aí, possivelmente, é muito raro que alguém não tenha algum dia sonhado com isso. Eu tive um sonho estranho, a pessoa fala. Eu sabia que era eu, mas a aparência não era minha. Por quê? A gente provavelmente estava em contato com pessoas de outras Sim. existências, afetos nossos, e aí naturalmente o nosso próprio corpo espiritual automaticamente, ao revê-las, ele adquiriu a forma que tinha naquele momento em que nós a conhecíamos. André Luiz é muito rico nesses detalhes nas obras dele, né, mostrando justamente isso que está sendo colocado, que em algumas situações, para que se haja um reajuste espiritual, que determinada quantidade de espíritos reencarnados são convocados na esfera espiritual e sugeridos a eles pela indução hipnótica, digamos, ou magnética, induzidos a eles a que recobrem a memória do passado que ficou distante. E nesse momento eles se veem como se fossem aquelas personalidades que já passaram por eles, ou as que eles já envergaram na Terra. Então, eles passam a ter a memória daquela personalidade de João, de Maria, seja o que seja, de modo que aquele grupo ali se reconheça naquele passado distante, de modo que possa se ajustar aí sob a orientação dos benfeitores. Simplificando, se eu, Eduardo, encontro alguém que eu conheci em uma encarnação anterior no plano espiritual, automaticamente ao olhar para aquela pessoa, a minha memória é reativada. E eu me chamava José, João, eu vou me apresentar como José e João, porque é um processo automático, né? O pensamento plasma imediatamente a aparência que nós tínhamos. Ou faça isso com a condução, normalmente é sob a condução de um guia espiritual, né? De um orientador, que ele vai sugerindo lá pelos processos dele que a gente retome a memória do passado. E dosando isso, né? Porque controlando. A gente não pode tomar essa memória integral de forma a não prejudicar o nosso retorno quando a gente acorda. Muitas vezes a gente acorda com uma vaga lembrança, uma impressão de que é um sonho estranho, eu não era eu, uma aparência diferente, mas tu não lembra de detalhes, do que foi falado, o que foi... Por quê? Senão vai confundir com o dia a dia e você vai ficar perturbado, não vai cumprir com as suas atividades aqui que dizem respeito à vida material. Dito isto, chegamos ao final de uma... Passa rápido, né? Mas passa rápido. Semana que vem, se Jesus permitir, aqui estaremos novamente. Muita paz a todos. Que Jesus nos conduza. Deus nos abençoe. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, bem-vindo à Revista Espírita de 1858 a 1868. Né? Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Nós paramos no início, né, desse capítulo. De setembro de 1858, né? Setembro de 1858, falando sobre propagação do Espiritismo. Isso mesmo. Então Kardec publicou logo no início da revista, né, de setembro de 1858, um texto a respeito da propagação do Espiritismo, que era uma doutrina nova, né, tendo em vista que o primeiro livro foi publicado no ano anterior, em 1857. Né? Então vamos retomar um pedacinho do que Kardec estava falando e que nós vimos no nosso encontro anterior, para facilitar o entendimento do argumento do Allan Kardec. Né? Então ele fala assim: para eles isso foi um facho de luz, né, para os homens sérios que se depararam com a doutrina dos espíritos, né? Para eles isso foi um facho de luz. Daí surgindo toda uma doutrina, toda uma filosofia, e podemos até mesmo dizer toda uma ciência. Né? A gente observa que, então, Kardec, nesse momento, não destaca uma religião, porque a religião é uma coisa complicada, né? Porque aí teria que... Ele não fala de religião, né? Nesse momento aqui fala não de fala. Doutrina. Então ele fala assim, toda uma doutrina, toda uma filosofia, e podemos até mesmo dizer toda uma ciência, inicialmente divergente, conforme o ponto de vista ou a opinião pessoal do observador, mas tendendo pouco a pouco à unidade de princípio. Apesar da oposição interesseira de alguns, sistemática entre os que imaginam que a luz não pode emanar senão de suas cabeças, encontra essa doutrina numerosos aderentes, porque esclarece o homem sobre seus verdadeiros interesses, presentes e futuros, respondendo à sua aspiração com vistas ao futuro, tornado de alguma sorte palpável. Então Kardec entendia que a doutrina espírita tornou o futuro de algum modo palpável, uma vez que é no presente que nós construímos o futuro, né? Nós teremos o futuro que nós construímos agora. Então o futuro tornou-se palpável, né, com o surgimento da doutrina espírita. Então foi aqui que nós paramos no nosso último encontro, mas Kardec prosseguiu dizendo o seguinte: enfim, porque satisfaz simultaneamente a razão e as suas esperanças, dissipando dúvidas que degeneravam em absoluta incredulidade. Enfim, porque a doutrina espírita satisfaz simultaneamente a razão e as suas esperanças, dissipando dúvidas que degeneravam em absoluta incredulidade. A gente verifica, né, que, estando a doutrina espírita desde 1857 na Terra e já tendo seguidores, né, em todo o planeta, né, infelizmente não ainda como no Brasil, né, que é o maior país espírita do mundo, né? Mas de qualquer forma existem espíritas e sociedades espíritas em todo o planeta. Mesmo assim, a incredulidade ainda existe, né, por toda parte, né? Uma prova da incredulidade é o suicídio, né? O aumento dos suicídios também por toda a parte do mundo, né? Agora, felizmente, está provado, né, que espírita não se suicida, né? Ou muito raramente você vai encontrar um espírita que se suicide, o que mostra a força dessa
dessa doutrina, né? Que nos leva a suportar os reveses da existência, né? As grandes perdas, o que for, sem nos entregarmos e sem pensarmos em fugir da vida de maneira alguma, né? Fugir nunca. Fugir nunca, né? Nunca. Então, ora, com o Espiritismo, todas as filosofias materialistas ou panteístas caem por si mesmas. Não é mais possível a dúvida no tocante à divindade, a existência da alma, sua individualidade, sua imortalidade. Seu futuro se nos apresenta como a luz do dia, e sabemos que esse futuro, que sempre deixa uma porta aberta à esperança, depende da nossa vontade e dos esforços que fizermos na direção do bem, né? E aí é que entra a questão de que alguns não se interessam pela doutrina espírita, ou alguns que até tenham iniciado os seus estudos em doutrina espírita, acabam se desinteressando porque não estão dispostos a responderem pela sua própria felicidade. Espero que a felicidade venha do mais alto, né? Então ele fala assim, seu futuro se nos apresenta como a luz do dia, e sabemos que esse futuro, que sempre deixa uma porta aberta à esperança, depende da nossa vontade e dos esforços que fizermos na direção do bem. Então, para aqueles que preferem milagres, a doutrina espírita não interessa para eles, né? Então, para aqueles que esperam um céu cujas portas sejam abertas por Deus. Tocar a harpa é muito fácil. Né? Então, esses não têm interesse pela doutrina espírita, porque a doutrina espírita é clara no sentido de que nós temos que construir o nosso céu, ou nós não teremos céu nenhum. E é muito interessante que você está comentando, e você está dizendo as palavras do Cristo, né? Porque o próprio Cristo disse: o meu Pai trabalha, eu também trabalho. Sim. Então, se ele trabalha no universo, por que nós não? Se o Criador trabalha, não haverá razão para que a criatura fique sem trabalhar. Fique sem trabalhar. Né? Isso aqui faz lembrar, inclusive, né, nesse finalzinho, quando Kardec fala assim, depende da nossa vontade, nosso futuro, né? Depende da nossa vontade e dos esforços que fizermos na direção do bem. A gente lembra uma frase do próprio Kardec, né, quando ele fala, conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços, né, que emprega em domar suas más inclinações. Né? Bom, e isso é o verdadeiro espírita, né? Obviamente, como existe o espírita de fachada também, né, que não quer se esforçar, né? Então fica aborrecido porque não arruma o emprego dos sonhos e daí por diante, né? Bom, prosseguindo, enquanto não viram no espiritismo senão fenômenos materiais, só se interessaram por ele como espetáculo, porque se dirigia aos olhos. Porém, desde o momento em que se elevou à categoria de ciência moral, foi levado a sério, porque falava ao coração e à inteligência, e todos encontraram nele a solução do que procuravam vagamente em si mesmos. Ele botou só um ponto e vírgula aqui, mas eu queria destacar, para a gente não ficar muito longe, em que ele chama o espiritismo de ciência moral, né? Não é uma ciência material, né? Quer dizer, o que importa... É uma ciência moral, isso, perfeito, né? Perfeito. Né? Porque o que importa mais em doutrina espírita é o comportamento do ser humano, né? E não... O que mais falta hoje é comportamento. O bom comportamento. Né? As pessoas estão, como eu diria, né, com o linguajar normal, elas perderam o rumo de si mesmas. Atualmente. Mas elas vão ter que encontrar o caminho. Sim. Então, ele fala assim que, ele fala, depois que ele fala de ciência moral, né, ele fala assim, se elevou à categoria de ciência moral, foi levado a sério porque falava ao coração e à inteligência, e todos encontraram nele a solução do que procuravam vagamente em si mesmos. Uma confiança fundada na evidência substituiu a incerteza pungente. Do ponto de vista tão elevado em que nos coloca, ele está se referindo ao espiritismo, né? Em que nos coloca, as coisas terrenas parecem tão pequenas e tão mesquinhas que as vicissitudes deste mundo não são mais que incidentes passageiros que se suporta com paciência e resignação.
Então, o fato de sermos adeptos da doutrina espírita, isto não afastará de nós as provas, né? Mas nos preparará para enfrentar as provas com grandeza. E é muito interessante o que você está falando, porque quando nós estamos dando palestras, né, você, eu, e nós dizemos isso assusta, né, as pessoas que estão ouvindo, né? Nós não somos bonzinhos. Nós não somos bonzinhos. Pelo menos não somos perfeitos, né? Não somos perfeitos. Então, nós já passamos por várias situações que mostrou que nós sempre fomos imperfeitos. Bom, então prossegue Kardec descrevendo, né, os efeitos da doutrina espírita, né, dizendo que a vida corporal não passa de uma breve parada na vida da alma. Isso são conceitos da doutrina espírita, para nos servirmos de uma expressão de nosso sábio e espirituoso confrade Senhor Jobá. Não é mais que um albergue ordinário, onde não vale a pena desfazer as malas. Então, o senhor Jobá, que era um dos membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele dizia, segundo Kardec informa aqui, que a Terra não é mais que um albergue ordinário, né? Ou a vida física não é mais que um albergue ordinário, onde não vale a pena desfazer as malas, né? Ou seja, não vale a pena você se entregar plenamente a vida terrena, né? Esse planeta, né? Né? E a gente, quem leu, por exemplo, o livro O Céu e o Inferno, a segunda parte do livro O Céu e o Inferno, tem umas comunicações lá do senhor Jobá, né? Então ele, quando desencarnou, estava dentro da categoria de espíritos felizes, né? Então ele de fato vivia aquilo que ele aprendia em doutrina espírita. Então tem várias comunicações do senhor Jobá no livro O Céu e o Inferno. Bom, com a doutrina espírita, tudo está definido, tudo está claro, tudo fala à razão. Numa palavra, tudo se explica, e os que se aprofundaram em sua essência encontram nela uma satisfação interior, a qual não mais desejam renunciar. Então, uma vez que nós nos iniciemos, né, na doutrina espírita, passemos a estudar, né, com afinco, com seriedade, com maturidade a doutrina espírita, a gente nem imagina em se afastar da doutrina espírita, né? Nós não recebemos nenhuma ameaça para não nos afastarmos, entretanto nós nos identificamos com ela de tal modo que não saberíamos mais viver, né, sem esses conceitos espíritas, né? Ela é o norte, né? É o norte. Então, eis porque, em tão pouco tempo, encontrou tantas simpatias, de modo algum recrutadas no círculo limitado de uma localidade, mas no mundo inteiro, né? Então, já aqui em setembro de 1958, Kardec dizendo que já existiam espíritas no mundo inteiro, e a doutrina mal acabava de sair do forno, né? Bom, se os fatos não estivessem aí para o provar, nós os julgaríamos pela nossa revista, que tem apenas alguns meses de existência, e cujos assinantes não se contem, embora aos milhares, estão disseminados por todos os pontos do globo. Então Kardec falou assim, não é que existam milhares de assinantes da Revista Espírita, mas existem assinantes da Revista Espírita em todas as faces do globo, né? E ele vai mostrar mais à frente que é mais importante isso, né, existirem leitores espíritas, né, nos mais diversos pontos do globo do que se você tivesse uma grande quantidade de espíritas apenas num determinado ponto do planeta. Perfeito. Né? Então ele fala assim, além dos de Paris, né, os leitores de Paris, né, além dos de Paris e dos departamentos, nós os possuímos na Inglaterra, Escócia, Holanda, Bélgica e Prússia, em São Petersburgo, Moscou, Nápoles, Florença, Milão, Gênova, Turim, Genebra, Madrid e Xangai. Noite, né? Na calada da noite. Isso para onde ele enviava a revista, já estava enviando revista. Na China e na Batávia, em Cayena, no México e no Canadá, nos Estados Unidos, etc. Não o afirmamos como bravata, mas como um fato característico. Para que um jornal recém-fundado
e tão especializado desde agora seja solicitado por países tão diversos e tão afastados, é preciso que o assunto nele tratado encontre partidários no mundo inteiro, pois, do contrário, não o fariam vir de tão longe por simples curiosidade, fosse ainda da lavra do melhor escritor. Então, Kardec diz, não é porque a revista é escrita por mim que tem gente pedindo a revista no mundo inteiro. É em razão do conteúdo da revista, é em razão da doutrina que essa revista publica, ela é especializada, né? É, pois, o assunto que interessa e não o seu obscuro redator. E, Astênio, sim, uma coisa importante, né? Os leitores desta revista eram pessoas que eram letradas, sim, né? E eram diversas as pessoas. Então você vê Estados Unidos, Batávia, outros países que existiam, hoje já não existem mais, elas liam a revista. Então já estavam conscientes de que a doutrina nova ia se vingar. Ia vingar, né? Ia vingar. Então, assim, aos olhos dos leitores, portanto, o seu objetivo é sério. Torna-se assim evidente que o Espiritismo tem raízes em todas as partes do mundo e, sob esse ponto de vista, 20 assinantes espalhados em 20 países diferentes provariam mais do que 100 assinantes concentrados numa única localidade, Isso. porque não se poderia supô-lo senão como obra de uma confraria. Então, muitos assinantes num lugar só seria uma confraria. Agora, ainda que poucos assinantes, mas em todos os lugares, ou em muitos lugares, Sim. indica a importância do assunto que é tratado naquela revista ou naquele jornal. Tá certo? A maneira por que se vem, então só lembrando, né, para quem eventualmente esteja entrando agora, nós estamos estudando a Revista Espírita de setembro de 1858, Propagação do Espiritismo. Então Kardec diz, a maneira por que se vem propagando o Espiritismo até agora não merece uma atenção menos cuidadosa. Se a imprensa, a grande imprensa, né, se a imprensa houvesse feito retumbar a voz em seu favor, se o pudesse enaltecer, se, em suma, o mundo lhe tivesse dado atenção, poder-se-ia dizer que se havia propagado como todas as coisas que dão margem a uma reputação factícia, da qual se deseja experimentar, mesmo que seja por curiosidade. Então Kardec está dizendo assim, o Espiritismo não se tornou conhecido em razão do apoio da grande imprensa. Isso. Ele vai dizer mais à frente, pelo contrário, né? Até contra a grande imprensa. A grande imprensa ajudou, né? Ajudou criticando, né? Não divulgando. E você né? tinha a igreja também, né? Também, né? Exatamente. Então, assim, Kardec fala assim, mas nada disso ocorreu. Em geral, a imprensa não lhe prestou nenhum apoio voluntário. Pelo contrário, quando não o desdenhou, em raros intervalos, a ele se referiu somente para o levar ao ridículo e para despachar seus adeptos aos manicômios, coisa pouco estimulante para os que tivessem a veleidade, né, seria a fantasia, né, de iniciar-se na doutrina. Apenas o próprio Sr. Home, nós já estudamos aqui sobre o Daniel Douglas Home, né? Então apenas o Sr. Home mereceu as honras de algumas referências algo mais sérias, ao passo que os acontecimentos mais vulgares nela, na imprensa, encontram grande espaço. Então, os acontecimentos vulgares, as casas mal assombradas, etc., né, encontram grande espaço. O Sr. Home conseguiu algumas referências na grande imprensa. Aliás, pela linguagem dos adversários, vê-se facilmente que falam do Espiritismo como os cegos falariam das cores, isto é, sem conhecimento de causa, sem exame sério e aprofundado e unicamente baseados numa primeira impressão. Então, sem terem estudado a doutrina espírita, só porque ouviram falar, já saem publicando textos.
Então, dessa forma, seus argumentos se limitam à negação pura e simples, já que não podemos promover a categoria de argumentos as expressões chistosas que empregam, as brincadeiras, né, que fazem. Né? Por mais espirituosos que sejam, os gracejos não representam razões. Entretanto, não se deve acusar de indiferença ou de má vontade todo o pessoal da imprensa. Em termos individuais, nela o Espiritismo encontra partidários sinceros e conhecemos diversos entre os mais destacados homens de letras. Inclusive, numa das revistas anteriores, Kardec publicou um texto de um jornalista da época perfeito. Ele tinha acabado de ler o livro, a introdução do Livro dos Espíritos, e ficou encantado só com a introdução do Livro dos Espíritos e publicou uma matéria excelente, né, a respeito dessa doutrina. E embora ele não tenha se tornado espírita, ele manifestou o grande desejo de conhecer o Kardec pessoalmente. Agora ele é, né? Agora certamente Agora que é. Então, prossegue Kardec. Por que então mantêm-se silenciosos esses partidários sinceros, né, que estão vinculados à imprensa? Né? Por que então mantêm-se silenciosos? É que, ao lado da questão da crença, há também a da personalidade, muito poderosa neste século. Então, até o nome a zelar, né? Então não pode vincular o nome dela a essas ideias e tal. O que vão falar. Então, neles, como em muitos outros, a crença é concentrada e não expansiva. Além disso, obrigam-se a responder pelos erros de seus jornais, receando perder os assinantes caso levantem com destemor uma bandeira cuja coloração possa desagradar a alguns deles. Perdurará esse estado de coisas? Não. Logo, o Espiritismo será como o magnetismo, do qual só se falava outrora em voz baixa e que hoje não se teme mais confessar. Por mais bela e justa que seja, nenhuma ideia nova se implanta instantaneamente no espírito das massas, e aquela que não encontrasse oposição seria um fenômeno absolutamente insólito, um fenômeno raro, né? Se não encontrasse oposição. Por que faria o Espiritismo exceção à regra comum? Às ideias, como aos frutos, é preciso tempo para amadurecer, mas a leviandade humana faz com que sejam julgadas antes da maturidade, ou sem que tenhamos o trabalho de sondar-lhes as qualidades íntimas. Isso nos faz lembrar a espirituosa fábula A Macaquinha, o Macaco e a Noz. Né? Aqui o Kardec coloca em francês, né? Mas o tradutor aqui já colocou A Macaquinha, o Macaco e a Noz. E aí tem uma nota da editora dizendo que é uma fábula escrita por Jean-Pierre Clarisse de Florian, que viveu de 1755 a 1794, era escritor e dramaturgo francês. Então Kardec se refere a essa fábula. Então isso nos faz lembrar a espirituosa fábula A Macaquinha, o Macaco e a Noz. Como se sabe, essa pequena macaca colhe uma noz com a casca ainda verde. Morde-a, faz caretas, joga fora e se admira de gostarem de uma coisa tão amarga. Mas um velho macaco, menos superficial e com certeza profundo pensador de sua espécie, apanha a noz do chão, quebra-lhe a casca, come-a e a considera deliciosa, decorrendo daí uma bela moral dirigida aos que julgam as coisas novas tão somente pelo seu aspecto exterior. Né? Então, interessante a fábula, né? Essa relação que Kardec faz entre o conhecimento da doutrina espírita, o estudo da doutrina espírita e essa casca, e essa noz aqui, né? Então, isso é importante. Só comeu a superfície e não viu o interior. Isso é importante para que a gente também hoje não se limite a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, não se limite a ler o Livro dos Espíritos, né? Que nós dediquemos um tempo maior ao estudo dessas infinitas obras, né, da doutrina espírita que existem por aí. Mas o nosso tempo acabou mais uma vez. Meu Deus do céu. Amigos, irmãos, vamos deixar vocês por breves momentos e logo voltaremos. Eu,
Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.